Bom, graça e paz a todos que estão aqui conosco, o pessoal que está nos acompanhando aqui pela internet. Quero inicialmente fazer uma oração de gratidão a Deus por esse tempo. Queremos que seja um tempo marcado também pela presença de Deus. A Bíblia diz: quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, então que seja tudo para a glória de Deus. Queremos que isso aconteça também, tá bom? Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concede, por essa obra que foi publicada, Senhor. Nós pedimos a tua bênção nesse painel, nessa conversa, Senhor, que o seu nome seja glorificado através dessa história, Senhor, que tem a tua mão, Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Eu também quero ler aqui, antes de apresentar o pessoal que está aqui com a gente, quero ler 2 versículos do Salmo 78, que diz: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Então, assim, essa obra aqui tem relato de gerações anteriores e certamente marcados pela mão de Deus, pela ação do Senhor no decorrer da história. Então eu quero aqui cumprimentar aqui, dar as boas-vindas aqui ao pastor Aparecido, autor da obra Quem São os Batistas Independentes, publicado pela nossa editora Batista Independente, com o apoio da nossa CIB, Convenção das Igrejas Batistas Independentes, e nós estamos aqui nesse espaço aqui durante o nosso encontro nacional em Águas de Lindóia. Aqui, ao meu lado esquerdo, aqui, o pastor Marcos Elias, presidente da nossa convenção. Aqui, ao meu lado direito, o pastor Elton, presidente da nossa editora Batista Independente. E ali mais à direita, o pastor Bértio, presidente da Sociedade Missionária Batista Independente. Então, todos bem-vindos. Então, eu quero aqui já começar fazendo uma pergunta aqui. Obrigado a todos que estão aqui com a gente mais uma vez. Quero aqui fazer a primeira pergunta ao nosso autor, pastor Aparecido. Quanto tempo levou a pesquisa, para esse trabalho, para essa obra? Quanto foi o tempo de pesquisa? Qual foi a sua principal fonte de pesquisa? E quanto tempo durou a parte escrita, enfim? Bom, há tempo que eu estava pensando em escrever essa obra. Meus alunos e muitos colegas sugeriram, mas nunca começava. Há 3 anos e meio eu estava fazendo uma revisão da apostila dos Batistas Independentes para aula no seminário, e passou o pastor Marcos Elias, que já era presidente da convenção. Então ele olhou, viu, falou: irmão, faz um livro. Então comecei, há 3 anos e meio mais ou menos, que eu comecei a realizar essa obra. Fonte de pesquisa, principalmente Luz nas Trevas. Tem mais de 1000 citações de Luz nas Trevas. Eu li todo o jornal que está escaneado até 99. Foi muito emocionante. Houve um momento que eu fiquei emocionado de relembrar os fatos que eu lia no jornal Luz nas Trevas. E depois, outras fontes, nós temos outros livros históricos anteriores. Eu citei mais de 100 vezes aí da Suécia ao Brasil, e citei depois autores da Assembleia de Deus, Emílio Conde, historiador da Assembleia de Deus, citei biografias de missionários da Assembleia de Deus, ex-missionários nossos que trabalharam depois com outras denominações, e assim, várias obras eu fui citando, que está toda aí na bibliografia. Muito bem. Virou o poder de síntese do nosso autor aqui, Eu quero fazer uma pergunta agora para o pastor Bértio, e eu quero fazer a mesma pergunta depois, na sequência, a mesma pergunta para o pastor Marcos Elias. E a pergunta, pastor Bértio, qual é a importância da história para a identidade da nossa denominação? O pastor Marcos Elias como historiador também, então, quero ouvir os dois. Eu creio que é uma coisa realmente importante conhecermos a nossa história. Representando esses 110 anos de missão no Brasil, nós entendemos que relatar essa história, documentar essa história, nos ajuda
a entender quem nós somos, de onde viemos, o que temos feito, como temos sido trabalhados por Deus ao longo desses anos, mas também conhecer a história e dando essa identidade também nos ajuda a pensar para o futuro. É essencial cada entidade, cada denominação, cada igreja, cada missão conhecer a sua história. E nós louvamos a Deus realmente pelo trabalho feito pelo pastor Aparecido, que nos dá esse privilégio de nós nos aprofundarmos um pouco mais nessa nossa história. Primeiramente, parabenizar o belo trabalho que o pastor Aparecido fez. Parabéns, pastor. Um belo trabalho de pesquisa, muito bem feito, elaborado. Algo que vem acrescentar ao primeiro livro que já foi feito, da Suécia para o Brasil. E um povo que não reconhece a sua história não tem identidade. E nós temos uma linda identidade, porque temos uma linda história. E o pastor Aparecido conseguiu colocar aqui algo tremendamente importante que não havia no primeiro livro. Isso é muito importante para um historiador pesquisar, ir além. Não significa que toda a nossa história está contada aqui. Eu acho que é uma fonte de pesquisa para os próximos pesquisadores. Então, abre essa oportunidade, mas precisamos realmente louvar a Deus e valorizar a nossa história, porque a geração que virá precisa olhar para nós e se inspirar para continuar. Obrigado. E aí o pessoal que está aqui com a gente, se Deus quiser, Deus permitir, espero que a gente consiga ir bem no tempo. De repente você tem alguma pergunta aí também, a ideia é que você possa depois fazer também, tá bom? Então, se você quiser já ir pensando, espero que dê tempo. Quero fazer uma pergunta aqui ao pastor Elton, que além de presidente da editora, né, ele também é presidente da ASEC, foi eleito presidente da ASEC, Associação das Editoras Cristãs, né, então a principal associação do meio editorial cristão. Pastor Elton, qual é, para a editora Batista Independente, a importância de uma publicação, da publicação de uma obra como essa? Amém. Também quero agradecer aí ao pastor Aparecido pelo trabalho de pesquisa, e eu tive o privilégio de ouvir essas histórias numa viagem que fizemos a Santa Rosa, quando do centenário da nossa denominação. E eu creio que uma igreja, uma denominação que não saiba contar a sua história, a sua origem, ela vai ter muita dificuldade para fazer uma boa análise daquilo que ela está vivendo e como ela pode olhar daqui para frente e perceber. E eu queria citar dois fatos importantes para que este livro pudesse acontecer. Primeiro, claro, sem dúvida, a iniciativa do autor. Mas tem um outro fato essencial que começou em algumas gestões atrás na CIB, que foi o Centro de Documentação. Acho que ainda na época do pastor Paulo Antônio, que se começou a pensar o Centro de Identidade e Memória da denominação, e se juntou hoje mais de 120 mil documentos, que possibilitam que essas informações sejam trazidas para um livro. Então, como editora, nós podemos nos sentir extremamente honrados em apresentar ao nosso público a nossa denominação, mas também, principalmente, para as demais denominações. Este é um livro, pastor Marcos Elias, que eu gostaria que a CIB pudesse até investir para a gente distribuir para todos os seminários do Brasil. Eu estudei num seminário de ponta a nível nacional, um seminário muito bem reconhecido, mas que não tinha um único livro de um autor batista independente de uma biblioteca muito grande. Então, as denominações, elas investem nos materiais da sua história e fazem questão de colocar estes materiais lá nas bibliotecas para que os estudantes de teologia de diversos segmentos possam conhecer, e eu acho que esse é um material que vai ser, assim, o nosso cartão de apresentação, junto com o material dos 100 anos, né, que é uma outra proposta. Esse material complementa o material dos 100 anos e ele faz com que realmente o leitor que gaste um tempo lendo este livro, consiga compreender quem são realmente, de fato, os batistas independentes e no que eles creem. E eu gostei muito também que o pastor Bertio escreveu aqui no prefácio do livro, né, na sua análise, a importância de uma denominação olhar para trás e verificar os seus acertos,
mas também os seus erros, os seus percalços, que nós todos passamos, porque isso faz com que a gente olhe para frente e a gente perceba que há espaço para crescer e faz com que a gente possa fazer uma análise centrada e dependente de Cristo em todo o tempo, né, para que a obra do Senhor continue avançando. E eu não tenho dúvidas que é um grande presente para toda a nossa denominação este livro que está sendo apresentado agora. Muito bem. Vou fazer uma pergunta agora para o pastor Aparecido, para o autor. Antes ele vai fazer um complemento aqui ainda a respeito das fontes, mas a pergunta é a seguinte. Em síntese, mas aqui o pastor vai ter um pouquinho mais de tempo, aqui, porque o assunto eu acho que pede um pouquinho, porque isso está na obra. Em síntese, qual é a diferença entre o movimento avivalista e o movimento pentecostal, e onde que nós, como batistas independentes, nos encaixamos? Não sei se você já fez essa pergunta, tá? O pastor Aparecido trabalhou aqui, então o pastor Aparecido vai primeiro fazer um complemento da questão das referências, e depois sobre essa pergunta. Eu quero citar ainda como fonte o acervo, o arquivo Nilis Angelim. Esse homem que foi o fundador do nosso seminário, e ele trabalhava horas e horas no escritório dele, me lembro quando eu era aluno, e ele tem um arquivo que está lá na Suécia, e que tem centenas e centenas de pregações, tudo escrito em português e em sueco. Então, eu fiz uso desse arquivo Nilis Angelim, fotos, enfim, foi também uma grande fonte. Bom, agora sobre os avivalistas da segunda bênção. Esse aqui é um pouco mais demorado, né? Não sei se eu vou sintetizar. Fala só um pouquinho para dar gosto para quem não comprou ainda. Pode ir. Aí surgiu com John Wesley, século XVIII, o grande avivalista John Wesley, que na Inglaterra era da igreja anglicana. Aliás, ele sempre ficou clero anglicano, nunca entregou a carteira dele, apesar de ter sido ele que provocou a fundação da igreja metodista. E o Wesley tinha uma doutrina que se chamava inteira santificação. Isso quer dizer, ninguém fica santificado pela metade, meio santificado e meio não santificado. Quer dizer, ele era contra a tal chamada santificação progressiva. Ele disse que quando o Espírito Santo vem sobre a pessoa fica inteiramente santificada. Então, daí muitos avivalistas, ele também esteve nos Estados Unidos, pregou lá nos avivamentos, logo após os grandes avivamentos de... agora, os nomes me fogem um pouco, tá? Desculpe. Mas começaram, os substitutos de Wesley começaram a chamar inteira santificação, porque ele pregava que é distinto da salvação. Tem a salvação, a regeneração, e depois a pessoa recebe essa santificação. Passaram a chamar de batismo com o Espírito Santo, antes do movimento pentecostal, né? E daí, muitos, por exemplo, nós temos o Simpson, que é citado na Suécia para o Brasil, temos o R.A. Torrey, que é o autor que mais tem artigo no nosso Luz nas Trevas. Os nossos missionários aqui no Brasil traduziram muitos e muitos artigos desse Torrey, que depois foi diretor do Instituto Bíblico Moody, nos Estados Unidos. E começaram a falar dessa segunda bênção e chamar também de batismo com o Espírito Santo. Se os irmãos olharem na internet, está citado aqui no livro, tem um teólogo da Assembleia de Deus, José Gonçalves, ele cita esses autores e que o movimento pentecostal deve muito a esses autores, mas que esses autores mesmo não apoiaram tanto o movimento pentecostal quando ele veio. E que não veio o movimento pentecostal, a diferença só foi que tinha línguas e profecia. Isso aí só que o movimento pentecostal veio. E o John Ogman,
estava lá nesse tempo nos Estados Unidos, teve contato com essa gente. Então, é esse avivalismo que John Ogman leva para a Suécia. Antes de ter o movimento pentecostal, que só começa no ano de 1901, né, na igreja do Parham, e depois, em 1906, um discípulo do Parham, o Simon, né, ele lá na Rua Azusa, em Los Angeles, em 1906. Esse Simon, porque ele era negro, ele assistiu às aulas do Instituto Bíblico do Parham, mas sentado numa cadeira no corredor, não podia entrar na classe. Então começa aí o movimento pentecostal. Mas isso, a essa altura, Ogman já estava na Suécia, já estava um avivamento lá, já tinha construído um grande templo, e vinha gente de toda a Suécia nas conferências, e estava todo um avivamento lá, quando em 1907 começa a entrar um movimento pentecostal na Suécia. O Ogman, como aqueles avivalistas da segunda bênção lá nos Estados Unidos, companheiros deles, tiveram certas reservas com o movimento pentecostal, está escrito na nossa obra, e com fonte dada por sueco, não é minha, que ele manteve sempre reservas sobre línguas e profecias. Mas o Ogman se abriu para o movimento pentecostal. Também porque estava penetrando nas igrejas. E os alunos da escola de Örebro, da escola missionária de Örebro, estavam indo para os campos e trazendo essa novidade que o movimento pentecostal. E assim entrou nas nossas igrejas na Suécia. E muitos desses nossos missionários que vieram no início aqui no Brasil, eram uns mais na linha pentecostal, como o Skor, que é meu pai na fé, né? Depois vem o Reinbert Wienerson, o Roberto Wienerson, o João Weber, foi o primeiro, assim, chamado de pentecostal no nosso meio, mas também ele tinha casado com a esposa dele, que era da Assembleia de Deus. Aliás, lá na Suécia não é Assembleia de Deus, lá é a Igreja Pentecostal. E é o primeiro. Depois, em 1930, 33, e esse movimento pega a nossa igreja em Porto Alegre no ano de 32, está tudo registrado aí, né? E depois vai para Rio Grande, e aí começou a ter um tipo de pentecostalização das nossas igrejas. Os primeiros missionários e até o fim nunca quiseram ser chamados pentecostais. Eu tenho aí entrevista com obreiros antigos, que eles aceitavam o avivamento, mas não queriam ser identificados como pentecostais. Ok. Nós, então, estaremos como hoje? Onde a gente está nessa questão aí? Onde nós estamos? Eu não sei como está atualmente lá no Rio Grande do Sul, mas a gente ia, por exemplo, para as igrejas alemãs e aquelas igrejas do interior do Rio Grande do Sul, não tinha um estilo pentecostal. A Iris Weber está aqui, tem a Iris, tem a Nair, esposa do José Lima, e eu entrevistei vários. A igreja de Juí nunca tinha estilo pentecostal. Apesar de lá o Nils Angelin ter pastoreado em 51, 50, e quando lá se organizou a convenção, o Nils Angelin, ele era muito calmo, não tinha muito explosivo para falar, para pregar, muito calmo, mas ele falava línguas e interpretava, o Nils Angelin. Mas todos ali de Juí dizem que a igreja não é. O Alfredo Persson, né, que foi professor no nosso seminário, descendente da família Persson, sempre disse, não, o meu pai era fervoroso, mas ele não era pentecostal, a igreja de Juí não era. E eu conheci Santa Maria, ainda não era, e as igrejas alemãs ali. Que em 57, quando eu conheci as igrejas do Sul, era Porto Alegre e toda a região de Porto Alegre, que é aquela Novo Hamburgo, Esteio, que praticamente eram filhas de Porto Alegre. E a cidade de Rio Grande. Pelotas, vizinho, já não era uma igreja pentecostal. Mas depois o movimento pentecostal foi assumindo e atingindo essas igrejas, né? Então, tinha uma coisa que tem que lembrar aqui, eu passei por Covid e a memória está falhando, viu, gente? E, então, dizendo também que
em Ijuí e Guarani das Missões, onde começou o nosso trabalho, são 3 famílias fundamentais ali dos suecos, que é a família Persson, e ainda tem lá o Vilmar Persson, que é historiador, cidadão emérito da cidade de Guarani das Missões, tem que mandar um livro para ele, porque tem contribuição dele aqui. E a família Beckman, que foi o primeiro diácono Beckman, foi ordenado lá em Guarani das Missões, e aparece uma foto aqui que nós recebemos dos descendentes dele, né, dos Beckmans, que o casamento do Eric Johnson, que a noiva dele ficou na Suécia, terminando o seminário, quando ele veio. Depois ela veio com o missionário Carlos Suenso, desceram lá por Buenos Aires, o navio subiu beirando o rio Uruguai, né? E desceram em Porto Lucena, tem a foto aqui dos locais de Porto Lucena, e lá foram recebê-lo lá. Eles se casaram, então está o casal de Beckman do lado dos noivos, Eric Johnson, aí na foto, e do lado ainda está o Carlos Suenso. E mais outra família que está no templo é a família Hammarström, que está aqui. Elas não estão aqui, ela anda muito devagar, a irmã Iris, que é irmã do irmão Gunnar Hammarström, que foi pastor, e foi muito meu colega, tem foto deles aqui. E tem a Nair Hammarström, Lima, né? Nair Lima, nascida Hammarström, que me forneceu também algumas fotos. Essas 3 famílias foram fundamentais lá no início do trabalho. Depois, como a colônia sueca era pequena, começou mais a abranger os alemães, que tinham uma colônia maior, e os letos. E aí que se formaram as igrejas alemãs. E vieram alguns lá da Suécia, e o Alfredo Windrich, que era alemão, mas estudou na Suécia, e outros que falavam alemão, trabalhar com as igrejas alemãs. E muitos letos e ucranianos e russos. Ok. Obrigado, pastor. Vou fazer uma pergunta agora para o pastor Bértio. Pastor Bértio, como que foi o processo de nacionalização da missão? Primeiro eu queria dizer que é muito importante que a história da igreja seja escrita por aqueles que passaram por ela, que fazem parte da história. Se a gente olha a literatura que nós temos ao redor do mundo, e quem sabe principalmente em inglês, mas que também muitas vezes é traduzido e temos nos nossos seminários, são autores do Ocidente, são autores do Norte, América do Norte, da Europa, que descrevem a história da igreja, inclusive a história das missões. E eu creio que é muito importante aquilo que está acontecendo, tem acontecido através do trabalho do pastor Aparecido, e temos, graças a Deus, outros que estão fazendo isso, de uma documentação a partir daqueles que receberam as missões, aqueles que receberam a igreja, aqueles que fizeram parte, e eu não quero chamá-los de vítimas do trabalho missionário, mas que de alguma forma estiveram recebendo esses missionários. Porque muitas vezes a história contada a partir daqueles que enviam é uma história que tem a sua perspectiva. E nem sempre leva em conta, em consideração, quem sabe as dificuldades, quem sabe até os erros culturais e outros aspectos que os missionários cometeram ao longo dos anos. A nacionalização do nosso trabalho Batista Independente foi um processo, de certa forma, doloroso. Nós já tínhamos tendências fortes de movimentos nacionalistas dentro do Brasil, já nos anos 30, 40, alguns vão recordar de Getúlio Vargas, mas era algo que refletia, inclusive, um movimento nacionalista ao redor do mundo. Muitas ex-colônias estavam se tornando independentes dos países que os colonizaram, e nós vimos aí, principalmente, quem sabe, começo do século XX até o meados do século XX, de 1900 a 1950, muitas igrejas ao redor do mundo passando por esse processo, refletindo aquilo que acontecia com as próprias nações. No nosso caso,
levou 40 anos para termos esse processo de nacionalização. Por isso nós temos essa diferença de 110 para 70. E, naturalmente, damos graças a Deus pelos 110 anos de vida e também os 70 anos, mas a diferença é grande demais. A nacionalização deveria ter ocorrido antes. Nos anos 30, 39, mais exato, tivemos a possibilidade de passar por essa nacionalização, mas os missionários não estavam de acordo com isso, não estavam, quem sabe, maduros para isso. Também a missão na Suécia não estava dando um apoio para esse processo dessa forma. E isso tem sido escrito no livro do pastor Aparecido. Inclusive, houve uma certa retaliação em relação aos líderes que tentaram fazer isso acontecer. Em 1952, então, na Assembleia em Ijuí, houve, então, a possibilidade de fazer esse processo, um processo que foi amplamente apoiado pelos nacionais, mas poucos missionários se colocaram realmente a favor. E, como representante da sociedade missionária, eu digo que nós fazemos uma meia-culpa aqui. Eu acho que nós não tínhamos o entendimento daquilo que estava acontecendo, quem sabe faltava confiança, inclusive na área financeira, e demoramos para dar o apoio dessa forma. Mas, graças a Deus, passou. Um missionário, principalmente, que estava trabalhando na época em Santa Catarina, ele deu todo o apoio. E os outros também acabaram entrando depois também nisso. Foi muito nobre por parte da primeira Assembleia de eleger dentro da diretoria um dos missionários, que fez parte, então, dessa primeira diretoria. Até 1952, nós tínhamos em torno, calcula-se, 3.000 membros, depois de 40 anos. A estratégia era, em primeiro lugar, alcançar o Rio Grande do Sul, nas principais cidades do Rio Grande do Sul. E, em parte, essa estratégia deu certo. Mas é a partir de 1952 que nós vemos uma expansão bem mais forte. Inclusive, os meus sogros foram os primeiros missionários enviados pela nova denominação para a cidade de Santa Rosa, para iniciar ali um trabalho. Pastor Alcides Orrigo e a irmã Anne, que tinha vindo como missionária solteira para o Brasil. Mas, a partir dos anos 50, fomos subindo para os estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, e depois vem, nos anos 60, 70, uma expansão para o norte, nordeste, para o centro-oeste. Então, foi muito importante esse processo. Muito bem, obrigado, pastor Bertio. Agora eu quero fazer uma pergunta ao pastor Marcos. Muita história aqui, mas com a graça do Senhor, a história ainda continua. Então, pastor Marcos, que tivemos a pandemia, então algumas viagens ficaram comprometidas, mas, pastor, contato com bastante expressão batista independente hoje, do nosso povo hoje. Eu queria fazer a seguinte pergunta: quem é o Batista Independente hoje? A partir da sua experiência de contato, né, do nosso Brasil, que é essa extensão continental. Pergunta difícil. Nós, batistas independentes, temos uma característica toda especial. Porque, evidentemente, não somos assembleianos, e nem somos batistas tradicionais. Por isso, batistas independentes, raízes. E uma das características que marca um batista independente é o amor que ele tem para com a palavra de Deus. Dificilmente um batista independente raiz vai trocar a sua igreja por uma outra igreja ou por um outro movimento. Ele pode encontrar várias crises na sua igreja local, mas ele vai permanecer fiel a doutrina da palavra do Senhor. Então, encontramos pelo Brasil um povo fiel à denominação. Outra característica importante dos nossos batistas é que nós amamos a obra missionária, porque nós somos frutos da obra missionária. Nós temos esse DNA, e isso tem sido muito forte no nosso povo, em que pese as novas gerações precisam aprender mais, e por isso é importante esse livro, para que as novas gerações possam aprender, para que não venhamos perder essa visão, esse ardor missionário.
E os batistas dependentes têm isso no coração, de continuar levando a palavra de Deus, e às vezes com escassos recursos financeiros, não se dobram, mas continuam levando a palavra do Senhor com todas as dificuldades, e acima de tudo, irmão Heber, a essência do puro evangelho da palavra do Senhor. Poderia falar outras características dos batistas dependentes, né? Mas essas duas, assim, eu tenho percebido e tenho sentido por onde eu tenho andado, que são nossas marcas, que Deus tem nos conservado e que o Senhor nos conserve assim, para não negociarmos em princípio com o mundo e continuarmos fiéis à palavra do Senhor e à visão missionária. Obrigado, pastor Márcio. Quero fazer uma pergunta agora ao pastor Elton. Pastor Elton, qual a importância da editora Batista Independente ao longo da história? A importância tem a ver com a publicação de materiais. Se a gente pensar que o Brasil de 1927, né, que quando foi lançado o nosso jornal, era um país de pessoas que tinham dificuldade de acesso a muitos meios, muitos recursos, e o jornal foi, com certeza, ele foi usado muito fortemente na expansão da obra missionária. Nós temos vários relatos, né, registrados no Centro de Memória, de pessoas que se converteram lendo o jornal Luz das Trevas, que naquela época era comprado pelo membro da igreja, e depois da escola bíblica os irmãos iam para a praça pública às 2, 3 horas da tarde, vender o jornal para as pessoas que estivessem na praça, e muita gente comprou o jornal e muita gente se converteu lendo o jornal. Eu me sinto muito honrado, em primeiro lugar, também nós completamos em 2017 os 90 anos do jornal, e também a 1000ª edição do jornal. E com todas as crises que nós passamos no nosso país, e também na nossa denominação não foi diferente, em todo esse tempo o jornal não deixou de ser o grande meio de comunicação entre o público, né, o membro da denominação e a própria denominação. E o jornal fez mais do que isso. Além de comunicar, o jornal também se propôs a fazer uma formação teológica para os leigos. Isso trouxe uma melhora no nosso entendimento teológico enquanto membro de igreja. Pena que a gente não conseguiu dar um salto maior na nossa casa publicadora quando ela foi fundada, que a gente não conseguiu dar um salto maior na parte de documentação e na parte de produção editorial. Nós ainda somos uma casa editorial pequena, né? Nós temos, por exemplo, no Brasil tem uma outra igreja chamada Igreja Evangélica Livre, que é do sul da Alemanha, né? É uma igreja muito pequena no Brasil em relação a nós, mas a editora deles tem um volume de material e de comercialização maior do que o nosso, porque eles tiveram alguns avanços em algumas coisas que nós não conseguimos avançar. Mas nós ficamos nesse processo, nós fizemos aquilo que se propunha a fazer, que era ter um meio de comunicação e também um meio de formação para os leigos. E essa contribuição foi inequívoca, e o jornal fez isso. Então, o que vem pela frente agora é o desafio de avançar com a editora naquilo que ela tem se proposto a fazer, para que a gente realmente consiga produzir outros materiais, além do jornal, que deve continuar sendo impresso e também divulgado de forma eletrônica, mas conseguir produzir outros materiais para que a gente possa ter mais reprodução de conhecimento. O livro é o grande meio de acesso da democracia em todo o mundo, né? Então, onde você tem livro escrito, você tem discussão de ideias. Então, os livros fazem parte, os livros fomentam ideias, os livros desafiam, e eu creio que esse é o grande papel da editora dentro da denominação. Então, tem muita coisa para ser feita aí nos próximos anos. Obrigado, pastor Elton. Tem uma frase que eu gosto, ela é atribuída se eu não estou enganado, a Mário Quintana, que fala que livros não mudam pessoas. Livros não mudam o mundo, livros mudam pessoas, pessoas mudam o mundo. Né? Então, falando aí do nosso trabalho. Eu vou fazer uma rodada de perguntas aqui, vai ser a mesma para os 4. Eu peço, por conta do nosso horário, que a gente tem uma programação depois, porque também
Gostaria muito de poder abrir para os irmãos que estão aqui, de repente fazer alguma pergunta. Então eu peço que os irmãos sejam bem objetivos assim, no que conseguirem. Mas a pergunta então é a seguinte para os 4, começando aqui com o pastor Aparecido, na mesma sequência, né? Depois o pastor Bértio, depois o pastor Marcos e o pastor Elton. Que personagem da nossa história, e a pergunta eu vou fazer assim, pastor Aparecido, desde o início da história pode ver algum personagem, mas pode ser algum personagem do nosso presente aqui também pode ser citado. Que personagem da nossa história se destaca para o irmão e por quê? Esse porquê assim bem objetivo, por favor. Eu vou fazer um pouco mais. Você tem aí no livro traços biográficos de todos os missionários que vieram até o ano 60. Eu tinha que limitar. E depois traços biográficos de pastores brasileiros ou estrangeiros, mas chamados nacionais, até a organização da convenção em 52. Então, é somente conversão, batismo e igrejas que trabalhou, às vezes eu cito nascimento e morte. Da nova geração, que seria a minha, do pastor Lima, Paulo Mendes, eu não contei, né? Porque precisava fazer um traço ali. Eu estive, meus irmãos, um pouco antes, que estava no começo da convite, com o pastor Pedro Mendes. E eu tive a vida muito, na pessoa do Pedro Mendes, muita referência. E quem não se lembra, né, da famosa frase dele, quando estava sendo contestado o meu relatório de presidente da convenção. Ele se levantou e falou: vamos fazer uma comissão de alto nível. Frase que ficou na história aí, né? Então, sempre com ele lá. Tem na última foto, a página ali, eu estou citando 2 missionários e 2 pastores brasileiros, com quem eu convivi muito. Inclusive os pais do pastor Bértio, eu estou citando, eu morei com eles, quando o Bértio chegou com 5 anos, náufrago do navio La Plata, né? Eles chegaram em Campinas como um banana sem nada, morei com eles um tempo, mas o pastor Pedro Mendes marcou bem a minha vida. Tenho ainda um bom relacionamento com os 2 filhos dele, né? Dr. René Mendes e Marcel Mendes. Ele até me disse: pastor Aparecido, cuidado de como escreve, porque você tem uma boa imagem na convenção e conforme você escrever, vai arranhar a sua imagem. Não sei se eu segui o conselho dele, né? Então ele tinha sempre esse cuidado. Pena que não deu tempo dele ler o livro. Eu vou contar um segredo aqui. Em 2013, lá no retiro, foi em Torres, eu estava almoçando, ele chegou, sentou ali para almoçar junto, e falou: pastor Aparecido, eu vou pedir um favor. O quê? Que o irmão faça o meu funeral. E eu não sabia o que falar, fiquei meio calado ali. Ô irmão Pedro, vai ser com muita tristeza, mas será uma honra. Mas pode ser que eu vá primeiro, né? Tá. E assim depois não teve nem cerimônia de funeral, porque ele foi enterrado, né, com suspeita de Covid. Então, era assim a minha intimidade com o pastor Mendes. Quando ele chegou em São Paulo, em 1958, ele já me conhecia de ouvir falar, porque meus colegas estiveram na igreja dele nas férias lá, que eu estava lá no Instituto Bíblico em Rio Grande, o Edvaldo e o Marcelo, e me falaram. Primeira vez que ele me viu, nós estávamos chegando na rodoviária em São Paulo, a agência do Cometa lá, nem era rodoviária. E estava o Joel Bustron, secretário da missão, o João Schweber, o Nils Escuri, e ele foi cumprimentando, ele ergueu para mim, sem ter me encontrado nunca: irmão Aparecido. Então, eu tenho um personagem na nossa iluminação, dentre outros colegas, muitos outros, o Pedro Mendes
foi uma grande referência na minha vida. E o ministério que ele realizou em São Paulo, né? Na igreja de Aguarás, que era pequena ali, feito num templo. O templo era uma antiga fábrica de vassoura, e ele, com mão de obra, ele era pedreiro profissional, fez um novo templo, a casa pastoral atrás, e construiu outros templos, e mesmo assim a obra se estendeu, e que acho que tem mais de 10 igrejas que são filiais da igreja de Água Rasa. O trabalho se estendeu com aquela calma dele, foi dinâmico, irmãos. Ok. Obrigado, pastor Aparecido. Pastor Bert, por favor. É difícil, né? São muitos líderes que têm nos ajudado. Se eu posso me considerar ainda uma geração mais jovem em termos da denominação, que tem tido um impacto muito grande, tanto missionários. Naturalmente, meus pais me formaram muito e foram importantes. Mas eu queria destacar 3 desbravadores que fazem parte dessa fase de expansão da denominação nos anos 60, principalmente. As condições não eram as mais fáceis. Poucos recursos, muitas vezes eles tiveram que se virar realmente. A gente fala às vezes de fazedores de tendas que têm que trabalhar com outras coisas para se manter, e em grande parte foi isso que aconteceu com eles. Eu queria citar o pastor Joaquim da Cruz Silva, que foi para o interior da Bahia. Eu admiro esse homem. Eu creio que temos um exemplo de abnegação, de sacrifício, de alguém que pagou o preço para levar o evangelho a lugares onde até o prefeito da cidade achava que Deus tinha esquecido o lugar. Também o pastor Edivaldo Santana Couto, também para a Bahia, voltando para lá, e abrindo igrejas importantes, e nós temos igrejas grandes como resultado do seu trabalho, toda uma região. E o pastor Félix de Oliveira, que está aqui conosco, que voltando para a Paraíba, trabalhando ali, são homens dignos de honra, e que nós precisamos realmente reconhecer pelo trabalho que eles fizeram na denominação, que são exemplos para mim, o meu ministério. Ok, obrigado, pastor Bert. Pastor Marcos, por favor. Concordo com o Humberto, é difícil a gente apontar uma pessoa com tantos líderes significativos e marcantes em nossa denominação, mas por um dever de justiça eu quero dizer a todos vocês que eu admiro muito o pastor Alcides Santos, que pastor Elton, em Santa Maria, quando era pequeno, nos anos 70, ele fazia de forma artesanal o nosso Jornal Luz nas Trevas. Eu era criança na escola dominical e vi o pastor Alcides trabalhando, e ele era um professor, ele era um mestre. Ele me ensinou a cantar na igreja, pequenininho, e quando eu cantava errado, ele me corrigia pela forma de cantar. Então, eu admirei muito o trabalho e a vida do pastor Alcides, e louvo a Deus pela vida dele, por ter ensinado a mim, e Deus me ajudou a permanecer até aqui, com o pastor Alcides e outros homens de Deus e mulheres de Deus que nos acompanham até hoje. Nós só temos a louvar a Deus. Obrigado, pastor Elton, por favor. Pois é realmente dificílimo, né? Mas eu vou ser meio caseiro aqui. Eu tenho a honra de ser pastor da igreja que o pastor Escore ajudou, contribuiu definitivamente, junto com Noé Valêncio e também o outro pastor que era responsável pela parte de rádio, o Berto também, o Lavo Berg, né? Que já em 58 estava em Curitiba, mas o Escore durante muitos anos foi pastor, ou foi o grande mentor daquela igreja, e hoje eu tenho a honra de ser pastor naquela igreja, e de vez em quando eu cato os materiais antigos ali, começo a ler, e começo a ver como essa história é muito bonita. Mas eu queria citar também um outro fato, um outro nome, que é o Carl Svensson, que saiu do nosso meio na década de 30, ainda no final dos anos 20, e foi para trabalhar na Convenção Batista Brasileira, depois foi para o Espírito Santo, e ali fez
plantou muitas igrejas. Isso para citar como o trabalho da missão não ficou restrito e abençoador só para a nossa denominação. Os nossos irmãos missionários suecos que vieram para cá, fizeram um trabalho que foi além da nossa denominação. Então a nossa denominação tem um impacto também, ainda que talvez as pessoas não valorizem, porque nós não contamos a história, não valorizam o que foi feito, mas o impacto é muito maior do que apenas o que nós vemos na nossa denominação. Isso é um fato que nós devemos elogiar, engrandecer ao Senhor, porque a obra continua, né? Muitos obreiros saíram da nossa denominação, fundaram outras igrejas, e nós temos igrejas grandes de obreiros que um dia foram na nossa denominação e que de alguma forma ainda preservam uma certa matiz denominacional, não, mas uma matiz teológica, de pregar mais ou menos aquilo que receberam. Então essa contribuição ela é muito grande, e eu citaria esses dois nomes, né? O Deus Score e Carlos Venson. Aqueles também tivemos a honra, viu, pastor Berto, de em 2015 fazer uma homenagem, em 2014 fazer uma homenagem póstuma à família do Svensson, lá no Espírito Santo, e foi assim um momento de resgate para a família também, como foi importante isso. O apóstolo do Espírito Santo, é um homem que plantou mais de 50 igrejas lá. Ok, obrigado. Meus irmãos, eu estou um pouco preocupado com o horário. Nós temos um tempinho, pastor Marcos. Eu não sei como é que vai ser o movimento na próxima programação. Eu tenho... eu tenho mais uma pergunta aqui. Já vou dizer qual que é. Mas antes de ouvir a resposta, eu gostaria muito de ouvir a resposta dos nossos irmãos aqui, mas a pergunta que eu vou fazer para eles, se o tempo permitir, caso Jesus não volte até lá, qual é a perspectiva de cada um em relação aos próximos 110 anos? Então, essa é a pergunta que eu gostaria de fazer para eles. Mas, tendo esse tempo, quero abrir algum irmão ou irmã que esteja aqui com a gente, que queira fazer uma pergunta para qualquer um deles, por favor. Leandro, o Lucas, por favor. Obrigado, Lucas. Boa tarde, né? Parabenizar o pastor Aparecido pelo livro, né? Referência para nós, painel. Eu queria perguntar para o pastor Aparecido em relação aos novos autores, né? Está se falando muito em relação a contar a história e a falta de dinheiro, falta de recursos, né? E mais para se contar a história precisa de autores. E os autores não são muito incentivados, né, a ser escritos, acabam tendo que fazer sozinho por conta, né? Então, já que o irmão é um autor, queria saber, o irmão dá dicas, né, como é que a gente faz para poder, né, vencer essa barreira da falta de recursos. Quais as dicas que o irmão dá para novos autores batistas independentes? Falando que eu sou um também, lógico, e outros irmãos que estão aqui, né, e gostariam também de contribuir, né, com essa história. Obrigado. É corrente no Brasil, todos os autores de livros já dizem, né? No Brasil, não tem compensação financeira escrevendo, porque o povo brasileiro lê pouco, o nosso povo lê muito pouco. O povo uruguaio e argentino lê muito mais. Então, é difícil. O meu primeiro livro que eu publiquei foi por minha conta. Eu paguei, né? Já recuperei o dinheiro e está ali, e não foi publicado pela nossa editora, porque fica de lado isso aí, não precisa mencionar. E esse aqui não ia sair, porque a nossa editora não tinha dinheiro. O negócio do Covid estava com dívida, perdeu a venda das revistas, uma porção de coisa financeira. Então eu falei com a diretoria se podia financiar a obra. E a diretoria se predispôs a financiar. É lógico, a editora agora vai devolver, né? Mas foi ajuda. Senão, não sairia esse livro agora. Tá? Não sairia. E, a menos que eu publicasse por minha conta. Né? Mas, como é um livro que fala da história da denominação, tudo, e eu cedi a imprensa, a nossa imprensa, para publicar, e queria que fosse a nossa imprensa, porque isso aqui é de importância no nosso meio. Então, a questão financeira é difícil. Tá? E o que eu ia dizer mais? Irmãos, mas graças a Deus, eu acho que tem só 90 e
e pouco, 92, 93 volumes. Se nós vendermos tudo aqui, lá está o pastor Jairo, né? Está torcendo para isso. Então já nós lançamos a segunda edição. E com a venda daqui já vai dar para cobrir a despesa, quem sabe a editora, não sei, isso é questão financeira, devolver o dinheiro da convenção. Mas é difícil escrever, não se ganha nada e a gente tem que tirar dinheiro do bolso. É isso que eu não queria? Mais alguma coisa? Obrigado, pastor Leandro, pela pergunta. Pastor Aparecido, meus irmãos, por conta do horário, eu vou pedir a resposta daquela pergunta que eu fiz a eles, tá? E aí, caso tenha uma ordem superior aqui que fala, dá mais 5 minutos, mas daí eu sigo aqui, mas eu vou obedecer o nosso horário aqui. Então, começando pela ordem, eu vou fazer a ordem inversa agora, para de repente, fala Eliseu. Vamos ver, eu vou fazer essa pergunta aqui, essa rodada aqui, para eles, se a gente conseguir, eu abro para você, pode ser? Beleza? Obrigado. Então, eu vou fazer agora a ordem inversa, tá? Para terminar aqui com o pastor Aparecido. Pastor Elton, depois pastor Marcos, pastor Bert. A pergunta que eu fiz foi, caso Jesus não volte até lá, qual é a perspectiva de cada um de vocês em relação aos próximos 110 anos para nós, batistas independentes? Bom, eu espero que a denominação cresça, eu espero que nós alcancemos tudo aquilo que o Senhor tem dado para nós, e também espero, né, estar na glória. Eu espero estar na glória daqui a 110 anos. Ok, obrigado, pastor Elton. Pastor Marcos? Os 110 anos seguintes começam hoje. E nós estamos fazendo essa história. E cabe a nós hoje, com muita responsabilidade e temor diante de Deus, fazê-lo da melhor maneira possível, para que a denominação cresça e ganhe muitas vidas para Jesus. E se Jesus não voltar, se fizer um outro livro que fale bem de mim, do Bert ou do Elton, de cada um de vocês aqui, porque senão eu vou me revirar no túmulo. Mas conhecendo vocês que são tranquilos, gente boa, os autores vão ter um pouco de carinho com a gente, mas que o futuro pertence a Deus, que Deus tem misericórdia de todos nós e nos conserve na sua presença. Obrigado, pastor Marcos. Pastor Bert, por favor. Pois é. A Igreja do Senhor, ela vem se movendo de século em século, desde a Reforma. E cada século tem trazido novas perspectivas, novas coisas. O século XVI, com a Reforma, foi muito importante para corrigir uma série de erros. O século XVII começou avivamentos, o puritanismo, o pietismo. O século XVIII viu nascer o movimento missionário moderno, que nós chamamos. O século XIX foi o grande século missionário. O século XX, apesar das guerras mundiais, foi um século que a igreja avançou. E quando nós viramos para o novo milênio, no ano 2001, nós já tínhamos igrejas em todas as nações no mundo, não em todas as etnias, mas em todas as missões, em todas as nações. Eu espero que nesses próximos 100 anos, a gente possa chegar até o último lugar da terra com o Evangelho, para que todos os povos, todas as tribos, línguas e nações tenham tido oportunidade de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. E que nós, batistas independentes, estejamos muito ativos na vanguarda desse movimento também nos anos futuros. E se de fato Jesus não voltar nesses próximos 110 anos, o que quem sabe nem é muito improvável, né? Eu creio que nós precisamos olhar para trás, quem sabe numa reunião assim, o livro não vai ser impresso, vai estar digital aqui, já passou direto para o seu cérebro, e nós vamos constatar que Deus tem continuado a ser fiel. Deus tem feito grandes coisas. E o Evangelho chegando até os confins da terra, aí Jesus pode voltar e todos nós diremos, Maranata, Senhor. Pastor Aparecido. Meus irmãos, eu quero que minha voz seja profética. Do jeito que está indo a igreja, na secularização que já
está secularizada lá na Europa e está entrando aqui no nosso Brasil. Quem sabe a perseguição. Eu acho que Deus tem que mandar um avivamento sobre a igreja nesses últimos tempos, né? Para que nós cumpramos a tarefa de levar o Evangelho, como o Bert falou aqui, antes da vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós não somos nada, né? Nós somos como essa erva aí que está aí bem, amanhã está seca. Muita coisa eu venho aprendendo com essa obra. Veja bem, durante esses 3 anos e meio, faleceu colegas que foram relacionados comigo, um número bem maior. José Taborda, Gilson Melo, que precisou consultar a ata lá do Lar Betel, lá para fornecer material aqui para o livro. Alvino Quinistro, Stig e Mark Ekstrom, a mãe, o pai do Bert, que faleceu 15 dias, um após o outro. Maria Rosa Valadrão, Pedro Mendes, Maximino Martins, Gilberto Estevo, que é casado com a irmã gêmea do José Lima, que foi um grande amigo meu. E, por último, o irmão Isaac. Então, e o Rui Lima, mas não, acho que ele morreu um pouco antes, não sei. Que foi grande amigo, que é sobrinho do Lima, o pai dele foi meu professor, muito amigo do pai dele. Então, não somos nada. Acho que a gente tem que aprender a ter humildade. Né? Ter humildade, não somos nada nesse mundo, nada, secamos como a erva aí, mas temos que levar esse Evangelho. Deus confiou a vasos de barro levar avante o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu acredito num avivamento da igreja, e para resistir perseguição que virá nesses últimos tempos aqui nesse mundo, se Cristo não vier antes dos 110 anos. Vai ter muita luta, muito sofrimento, muita fraqueza. Quantas fraquezas humanas tem no meio da organização que nós pertencemos, em toda parte onde está o ser humano tem fraqueza. Até escrevo no fim do livro. Eu gostei, e é uma maravilha para mim ter nascido no Batista Independente, né? Ser batizado lá na Lagoa do Taquaral pelo Nils Escuro, que é meu pai na fé, e ter vivido esses anos aqui, a espiritualidade que os batistas independentes têm. Quanto à obra da organização, ela é falha, né? Começando lá no Rio Grande do Sul. Uma vez, o Eric Johnson pegou a família, carroça e cavalo, foi até Juí, onde começava a estrada de ferro, e falou para o Carlos Suencio: eu vou embora para a América, nem vou voltar para a Suécia, não aguento mais ficar aqui. Porque que era questão de dívida de construção, gente, o Ogma, que não mandava o dinheiro para ele, tinha problema. E daí esse próprio Carlos Suencio, mais tarde, fica excluído da missão, exatamente pelo mesmo problema, de construir e não ter dinheiro para pagar a dívida, né? E mantemos contato com os netos deles, aqui. Ele foi trabalhar com os batistas, abriu igreja no Espírito Santo, no sul de Minas, e eu mantenho contato com, né? E ele tem uma neta que é casada com um pastor lá em Belo Horizonte, e ela me mandou um material, inclusive a carta de ministério do Carlos Suencio como missionário. Você vê, a carteira de profissional de missionário, e aparece bem claro na foto aí a assinatura do John Ogma, está escrito em inglês, para representar aí a missão. Então, todas essas coisas imperfeitas que aconteceram no nosso meio, crise de 39, que ficou fora pastores, e outras crises que foram acontecendo, divisões de igrejas, que até houve igrejas que não me deixou examinar as atas que tratavam dessas divisões, e assim por diante. Na organização humana, tudo imperfeito, mas Deus está atrás, Ele está usando seres humanos e não organizações. O pastor Marcos tinha, obrigado pastor Aparecido, o pastor Marcos tinha dado 10 minutos e eu penso que nós já avançamos, então eu acho que por conta nós vamos parar por aqui. Eliseu, me perdoa, por causa do nosso horário, tá bom? Meus irmãos, eu quero então agradecer
Para mim foi uma honra, um privilégio estar aqui com esses irmãos aqui, pastor Aparecido. Tive o privilégio, sou grato a Deus pela nossa convenção, nossa editora, pelo privilégio de participar dessa obra com trabalho. E eu quero encerrar agradecendo ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de servir por meio da editora. E eu quero encerrar com uma frase do Leif, que me antecedeu no jornal Luz nas Trevas. Ele disse assim: melhor do que conhecer a história é fazer parte dela. Então, fica com essa frase também aí, e que a nossa história, né, que possivelmente seja contado, seja também para a glória do nosso Deus. Tá bom? Obrigado, quero agradecer a todos. Eu vou encerrar pedindo uma oração para o pastor Jefferson. Pastor Jefferson, por favor, faça uma oração para nós encerrarmos esse momento e já passarmos para a próxima. Por favor. O Lucas ali, por favor. E desde já agradecendo a todos pela presença aqui. Obrigado pela atenção de cada um de vocês. Te damos graças, Senhor, porque Tu és bom. E a cada dia de todo esse tempo de história, Pai, a Tua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas e nos trouxe até aqui. E certamente, ó Deus, continuará nos conduzindo para a honra e glória do Teu nome. Obrigado por esse trabalho, Senhor, tão bem feito. Obrigado a Deus pela instrumentalidade do pastor Aparecido em registrar um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem feito por nós. E nós te agradecemos, ó Deus, por constatar, ó Pai, a Tua graça sobre as nossas vidas. Até aqui o Senhor nos ajudou e nós te agradecemos. E com alegria celebramos, Senhor, a Tua graça conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, obrigado. Obrigado, Lucas, pessoal da mesa aí também.